Fala pessoal, beleza? Primeiramente, muito obrigado a todos que ligaram e mandaram e-mails, mandaram mensagens educadas aí para os senadores. Deu certo, meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar aqui os recortes que eu fiz da audiência pública, né? Separei vários trechos aí para vocês. Lembrando que essa audiência aconteceu ontem, lembrando que hoje é a data de publicação do vídeo, né? E hoje ainda, às 9h30 da manhã, iniciará a votação do PL 3723. Então, o trabalho de vocês vai se mostrar essencial hoje se todos os senadores ali votarem, ou a grande maioria deles ali já votarem e passarem na CCJ o PL 3723. Hoje ainda, provavelmente na parte da tarde, será votado no plenário do Senado. E se essa lei for aprovada, meus amigos, aí vamos dormir tranquilo. Teremos segurança jurídica para a nossa vida, né? Para o nosso esporte principalmente. E antes de começar a colocar os trechos aqui, que eu achei bem importante nessa audiência que durou aí quase 4 horas, eu fiz esse resumão aí para vocês. Ficou longo, mas é porque tem muita coisa importante. Eu deixar aqui os agradecimentos ao guerreiro Marcos Polon, do ProArmas. O trabalho que ele vem fazendo está fazendo toda a diferença, meus amigos, toda a diferença. Vocês aí fazem diferença, Marcos Polon está fazendo ali um trabalho excepcional. E a fala do Marcos Polon, eu deixei ela inteira aí no vídeo, quase 8 minutos de discurso. E meus amigos, ele tirou da garganta tudo que nós queríamos dizer. O Marcos Polon nos representou muito bem. Os desarmamentistas declarados sabiam que isso não ia dar bom para eles. E a estratégia deles, o plano B deles é sempre adiar. Tenta confundir, joga informações falsas, começa a distorcer as informações da lei. E aí vocês veem isso. Agora é importante a gente esclarecer a verdade dos fatos, né? A colocação que é feita sobre o limite mínimo, a gente precisa entender. O decreto presidencial foi um limite mínimo de 60. Agora esse limite mínimo cai para 16, mas ele nada impede que chegue a 60. Então, é importante que a gente se atente ao que está no texto. Dá até tristeza de ouvir certas coisas. Eu ocultei outras aqui para poupar vocês. Teve muita desinformação nessa audiência pública, mas eu queria deixar aqui um destaque ao senador Ângelo Coronel. Queria, presidente Marcos Duval, externar aqui o meu apoio ao seu relatório, a esse projeto. Eu sei que é um projeto polêmico, eu não quero aqui adentrar os detalhes, mas não podemos deixar que uma categoria como essa, que gera emprego, que gera impostos, é um esporte olímpico, que venha a ser cesseado a sua manutenção. Depois de muita groselha e baboseira por parte de algumas ONGs, que falaram coisas absurdas que eu vou evitar vocês de escutarem aqui, peguei só os principais trechos, é a mesma baboseira de sempre, mas enfim, Thiago Almeida, do Diário do Atirador, fez ali a defesa, né, mostrando a importância e o quanto é inclusivo o esporte, né, o tiro esportivo. Ele fez uma parte lá que desagradou algumas pessoas, que seria mostrar como funcionam as modalidades, que armas mostram. Então ele colocou lá no painel foto de fuzis e tudo, né? E isso assustou alguns senadores mais dramáticos. Comentários de bastidores, mas sinceramente precisava dessa transparência, precisava mostrar como realmente era. Esse pessoal precisa entender que aquelas ferramentas não é só de bandido, que lá é usado em esporte olímpico inclusive. E olha aí o que o Thiago disse. E é um esporte praticado aí em mais de 150 países, mesmo países bastante desarmamentistas, têm a prática do tiro prático pela grandiosidade desse esporte, né? Então ele se baseia no uso prático das armas de fogo. Aqui é um esporte de muita inclusão, então as pistas são preparadas para atletas, cadeirantes, muitas mulheres, cada vez mais crescendo o esporte entre as mulheres. Temos atletas júniores muito promissores, é um ambiente familiar e mesmo em uma competição com mais de 500 atletas, todos com armas, é um esporte dos mais seguros do mundo. E para mostrar a nossa união, pessoal, o Thiago ele extrapolou o tempo várias vezes, o discurso dele foi bem longo e bem técnico também. O pessoal que estava contra, né, do Instituto fala, ele falou demais, queremos que estenda nosso tempo. E o Marcos Polon, mostrando a união aí no tiro, né, chegou e defendeu o Thiago. Pois não? Nós somos 4-2. Mesmo aumentando o tempo, a gente vai falar menos. Bom. E o pessoal que é desarmamentista criaram várias teorias quanto a essa lei, falaram que essa lei ia liberar o porte para todo mundo, isso é uma mentira. E aí foi até indagado que era para quem tem mais de 5 anos CR, nunca teve passagem pela polícia, um monte de coisa. E aí o pessoal do Instituto Sou da Paz perguntou onde está isso. Mas o senhor coloca que há necessidade de um período, de uma vacância de 5 anos para se atingir o porte. Eu queria saber no texto onde isso está, porque não vejo isso no texto. E calma que na fala do Polon ele responde muito bem para esse rapaz. Mas ele mostra algo que infelizmente acontece. Alguns despachantes ou alguns clubes vendendo porte, vendendo facilidades, falando que
vira atirador esportivo aqui, que você tem o porte. Sabemos que não é bem assim, meus amigos. Sabemos que não é bem assim. Infelizmente, algumas pessoas usam algumas táticas desonestas comerciais aí que só atrapalham, e vocês vão ver agora como isso atrapalha. Aí é sobre a dificuldade, né? Isso aqui é no Brasil inteiro. Eu peguei só alguns, é despachante de arma, ou seja, é tão complexo que assim, todo mundo, olha, faça os testes no mesmo dia, é um ano que demora. Propaganda enganosa, tem que ligar para o colega de vocês. E é triste ver uma situação dessa, triste mesmo, porque todo mundo sabe que o exame pode ser feito realmente no mesmo dia, só que a burocracia ali, em alguns casos, faz demorar até mais de ano. Meu caso mesmo, meu CR demorou mais de ano, até pegar a arma, foi quase 1 ano e meio a minha primeira arma, então, enfim. E ele veio dar uma resposta lá, querendo, estufou o peito igual um pombo lá, né? E o Marcos Duval colocou ele no lugar dele. Por exemplo, um exemplo muito específico. A legislação se preveu faixas, né? Faixas de nível de atleta, né? De quantos pratos e tal. Acho que isso interessa ao esporte, né? Por que não está aqui? Onde está aqui? Por que tiramos isso? O quê? Se a gente quer fazer um esporte forte, por que não tem mais faixa se não tem mais amador, não tem mais profissional, não tem mais... Deixa eu só interromper um pouquinho, porque foi dito no início, pode deixar que eu acrescento o tempo, mas aqui no regimento eu vou só esclarecer um ponto que eu vou repetir pela terceira vez. O orador terá o mesmo prazo para responder a cada senador, sendo-lhe vedado interpelar os membros da comissão. E toda a sua fala está sendo questionamentos, o senhor não está explicando o seu ponto de vista, só questionamento. Se for para questionamento, eu acho que vale o senhor se candidatar e seria uma honra para nós tê-lo aqui fazendo. Então, eu só estou colocando para que o senhor não gaste o seu tempo fazendo esses questionamentos, e volto a dizer que eu vou te dar esse tempo, e colocando dentro das suas colocações totalmente exceções, não são regras, são exceções, alguns pontos dentro de um achismo que ouviu, e eu queria saber se o senhor tem, e se tiver, eu gostaria de uma cópia para deixar aqui para a comissão, quantos CACs e quantos portadores de arma de fogo autorizados pela Polícia Federal e quantos CACs se envolveram em crimes no Brasil. Pode ser no último ano, nos últimos 3 anos, nos últimos 10 anos. Se o senhor tiver esse dado, não estou dizendo que não há, que não houve e que não haverá, mas eu estou querendo dizer que a exceção não é a regra. Então, mesmo se o senhor tiver, porque eu já pedi ao Ministério da Justiça essas informações, o Ministério da Justiça diz que não tem. Então, caso o senhor tenha essa pesquisa, para nós valeria muito. E o rapaz aí do cabelo coque samurai, que a gente já viu até em outros desarmamentistas aí, mas enfim, ele começa a apelar para o emocional e vê que não está ganhando no argumento, começa a querer desmerecer a pauta, dizendo que não é tão importante assim, e dá uma olhada no que o Marcos Duval novamente faz. A gente está falando da segurança jurídica para a população. A segurança jurídica é importante, mas a gente está vivendo um momento no Brasil, há anos, né, muito difícil, né? A gente tem 25% da nossa população com insegurança alimentar. São 55 milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil. Eu, como brasileiro, gostaria que o meu Congresso Nacional priorizasse esse debate, ao invés do debate de armas de fogo. É um apelo que eu faço aqui, somente como cidadão, e estou à disposição para continuar esse debate. Senador Marcos, se for... Eu só agradeço e finalizo dizendo e reforçando que outras comissões estão debatendo e a PEC e o Auxílio Brasil está em prioridade aqui dentro do Congresso, como nós nem tiramos férias e nem recesso durante a pandemia e ficamos trabalhando aqui quase 18, 19 horas por dia. Então, essa pauta é uma pauta prioritária, não essa do PL dos CACs, que nós consideramos assim. Tanto é que eu fiz questão de colocá-la nas vésperas do recesso, quando já for aprovada as outras questões que são importantíssimas para a sociedade, como o direito de defesa. Eu tenho que ter o meu direito de defesa e tenho que me responsabilizar pelos meus atos. O Marcos Duval mandou muito bem nessa. E o Girão, lá do Ceará, lembra-se, pessoal aí do Ceará, decore esse nome, o Girão, está fazendo campanha contra PL 3723, e isso vai prejudicar todos os CACs. E ele se diz a favor do esporte, mas ele nem sequer quer receber o Polon. Ele ficou essa semana toda fazendo campanha contra, em momento algum chamou o Polon várias vezes tentou ir atrás dele, não quis receber o Marcos Polon no gabinete, não aceitou o contraditório. Então, escuta essa. Porque eu tenho muitas perguntas a fazer, porque eu tenho dúvidas, e quero ser convencido. E vou votar a favor, se for convencido com argumentos, né, de que a questão é o tiro esportivo, o atleta. Sinceramente, eu acho que ele nem chegou a ler o PL, porque ele comentou algumas coisas tão distorcidas que eu acho que mentiram para ele, ou ele comprou essa ideia que jogaram para ele e não tá nem aí pro texto, sinceramente. É essa a percepção que eu tive. Enfim, agora tá na hora do Marcos Polon defender, meus amigos,
Que show que ele deu. Começo dizendo que eu fico muito triste de estar debatendo esse tema aqui nessa casa pelo seguinte: isso vem sendo debatido amplamente na internet, nessa casa inclusive mais de uma dezena de vezes, na Câmara, desde 2000. E eu escuto aí várias vezes aqui a preocupação, não se pode votar no afogadilho. Em 1920, o tenente Guilherme Paraense obteve a primeira medalha de ouro em 2003, aprovou-se o Estatuto dos Armamentos sem sequer o mínimo de discussão. Com todas as instabilidades que havia na época, não houve o mínimo de discussão, se empurrou goela abaixo do cidadão brasileiro. E se invocam dezenas, milhares, centenas de pesquisas. A maior pesquisa armamentista realizada no Brasil chama referendo, onde nós tivemos mais de 59 milhões de votos. Nenhum presidente fez essa marca. E eu queria apelar, e esse era o intuito dessa reunião aqui, para que se tratasse de aspectos técnicos, referentes ao texto, sem paixões ideológicas. E eu sou obrigado a ouvir aqui a violência do governo Bolsonaro. Nós não estamos falando de Bolsonaro, meus amigos, mesmo porque a época do presidente Lula, em 2005, meados de 2005, você poderia comprar arma de fogo com 18 anos, você poderia ser atirador esportivo com a sua própria arma de fogo com 18 anos, conforme o decreto vigente à época. Agora, se pautou, se regulou tudo por decreto, desde Getúlio Vargas até hoje, e de repente não pode mais, decreto não pode mais. Então a gente quer trazer segurança jurídica para o tema, fixar em lei, e repito, o texto é sofrível, o texto é horroroso, retira uma infinidade de direitos. E quem fala, 16 é o mínimo, é porque não conhece a atividade. O Exército nos dá migalhas e sempre o mínimo do mínimo a alto custo, pedindo, implorando uma autorização para se comprar uma arma no Brasil. Não é assim, chega-se no balcão, joga um calhamaço de dinheiro e sai de lá com um arsenal, como eu ouvi aqui. Não, você se humilha e vai lá e pede, mesmo tendo CR, autorização à caserna. 6 meses, 1 ano, vem a autorização. Você vai à loja e compra arma? De maneira nenhuma. Você faz um pré-contrato e leva de lá tão somente a nota fiscal. E para onde você vai com essa nota fiscal? Mais uma vez a caserna. Implorar pelo CRAF, que em alguns lugares do país leva mais 1 ano para sair. E depois você pega a sua arma? De maneira nenhuma. Mais uma vez você vai à caserna implorar por uma GT, uma guia de tráfico. Chega a ser jocoso. A polícia, quando aborda um CAC, liga para o comando e fala assim: disse que é CAC? Sim, senhor comandante. Veja se ele tem uma pastinha cheia de papel. Tanta burocracia que nós temos que superar. E são inúmeras e inúmeras proibições e pedágios que esse PL traz. Foi perguntado aqui, onde estão os 5 anos? Pois eu lhe digo, artigo 21I, especificando que você, com menos de 5 anos, você não pode ter acesso a armas de fogo. E os calibres restritos? Leia o texto, está lá, você só vai ter acesso com mais de 5 anos também, coisa que não existe hoje. Hoje, conforme o artigo 6º, inciso 9º, basta um decreto regulamentar e nós temos o porte automático, como juízes, promotores, policiais. E tentou se demonizar a categoria dos policiais aqui, o BOP, o grupo de extermínio, tentando se pautar, por exceção, à regra. Isso é um grande absurdo, uma falta de respeito com mais de 500 mil atiradores do Brasil. 500 mil atiradores que passaram pelo escrutínio do Fantástico, que é o maior orçamento de jornalismo investigativo do Brasil, e só encontraram um caso de arma de CAC em crime. De um colecionador que adquiriu essas armas no ano de 98, que teve essas armas furtadas, e o crime aconteceu em 2017. Nem se falava em Bolsonaro. Nós não estamos aqui para falar em Bolsonaro ou em Lula. Acabei de demonstrar que na época de Lula era até mais flexível. A questão é um clamor social. Mais de 60% dos brasileiros votaram contra essa lei genocida. Mais de 60% das pessoas se levantaram contra isso. E eu acreditava que falaríamos exclusivamente do esporte, porque é isso que está sendo ameaçado aqui. A lei trata só do esporte e não do acesso às armas. Ora, o que tem em comum entre Hitler, Fidel Castro, Stalin, Omar Gaddafi, Idi Amin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Kim Jong-il? Todos são desarmamentistas. Todos são desarmamentistas porque o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido, e essa frase não é minha.
Essa frase é de Márcio Tomás Bastos. O Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido, foi feito para tirar armas de cidadãos cumpridores das leis, como estão aqui nessa casa. Dificultar o acesso. Estive com o Ângelo Coronel, que está tentando ter acesso ao CR, ter acesso ao porte. Ele vai amargar 6 meses de burocracia se conseguir provar a efetiva necessidade. Um critério criado pela Alemanha nazista para desarmar judeu. É essa a realidade do Estatuto de Desarmamento no Brasil e vão mais longe. A função é escravizar as nações, sim, porque ao longo de toda a história, todas as nações, antes de serem escravizadas, foram desarmadas. A função é enfraquecer a nossa soberania através do microdesarmamento perpetrado pela Agenda 2030. E eu posso dizer isso de peito aberto porque não recebo dinheiro da Open Society. Outra coisa, o Estatuto de Desarmamento vem para proteger marginal, pois tira deles o temor reverencial, a dissuasão racional de não entrar numa casa que tem armas. Eu venho de uma época em que se podia ter armas, todo mundo dormia de janela aberta, e depois veio o tal do Estatuto do Desarmamento, prometendo a paz social, e os índices de homicídio galoparam, e nós estamos escutando desde 2003 uma cantilena, um amontoado de inverdades que tira do cidadão o direito mínimo de se defender. Esse ano ficou famoso um vídeo no WhatsApp de uma galinha lutando com uma águia. Uma galinha, senadores, lutando com uma águia para defender seus pintinhos. E o Estado quer tirar de mim o direito de defender meus filhos? Isso é um grandíssimo absurdo. Isso é garantido até pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o direito à legítima defesa. E não há direito à legítima defesa sem meios aptos à legítima defesa. Eu juro que eu achei que eu não entraria nesse tema. Meu objetivo era discutir exclusivamente o tiro esportivo, porque é disso que trata o PL. E, repito, é um PL extremamente restritivo. Mas não, tem que se ideologizar. Vamos parar de colocar todo o Brasil em polos. É Lula, é Bolsonaro. E a vida do cidadão, principalmente o cidadão mais humilde, que fica tolhido do direito à legítima defesa, porque esse amontoado de burocracia aqui, eu peito. Eu tenho recurso para pagar um despachante, aqueles que ele mostrou ali, que vai ficar 1 ano te enrolando por causa da burocracia. Eu tenho. Mas o seu João, entregador de pizza, o seu Roberto, que é lixeiro, ele não tem. Desse tempo e desse dinheiro, hoje se cobra para quem consegue acesso ao porte uma taxa de R$ 1.500. Isso é o fim da picada. São jogados números ao vento como se fossem confetes. De cada 1% de armas que crescem, 2% aumenta o crime. Pois nós tivemos, segundo eu ouvi aqui, 242% de aumento no número de armas. Então deveríamos que ter pelo menos 500% no número de crimes, enquanto experimentamos a maior queda de homicídios em 40 anos, com fatores que somados ultrapassam 30%. E vocês viram que o Marcos Polon ficou bem emocionado, teve uma hora ali que bateu na mesa e saiu caneta voou na senadora ali, mas enfim. O Polon, ele tirou da garganta o que a gente queria falar. Isso aí representou muito bem. Algumas pessoas não gostaram do tom, como ele disse, mas sinceramente era preciso. E outra coisa, essas audiências todo mundo sabia que não ia dar em nada, se era só pra enrolar, então... Eu gostei muito de ver o Marcos Polon dizendo aquilo que a gente queria. Mas ainda naquele tema sobre o porte, eles estavam batendo muito em relação a isso, porque eles sabem que o Senado não quer liberar porte para todo mundo. E os desarmamentistas focaram muito nisso, tentando vender a ideia, né, de que era para liberar o porte geral, esse PL 3723. O Alexandre Leite, ele fez uma excelente defesa contra esse PL. O texto do meu relatório original, ele trazia 2 anos de quarentena. A emenda de plenário que foi aprovada, foi um destaque de plenário do hoje presidente Arthur Lira, foi aprovado por unanimidade em plenário para trazer os 5 anos. Não só explicou essa relação aí do porte para 5 anos, como também defendeu os caçadores ali, os manejadores. O projeto não trata absolutamente nada de animais. Isso quem regulamenta é o IBAMA. Aqui só se faz registro das armas. Só o registro e o cuidado com o calibre e a limitação, restrição de alguns calibres para caça. Você não pode autorizar, senador, uma arma calibre 22 para caça de javali. Primeiro que você não vai matar ele com um tiro. Você vai judiar do animal. Você tem que ter um limite mínimo. Aí sim você entra um controle bélico, né? Controle de munição, para estabelecer um limite que não traga sofrimento para o animal, caso o IBAMA autorize. Até o senador Esperidião, né? Ele também defendeu os manejadores. O meu estado tem 2 regiões sofrendo muito com o javali. E eu não sei se todos têm ideia de qual é o peso que pode ter um javali. Nem sei se alguém sabe aqui o que faz um javali numa plantação de milho. Um só. Ainda mais quando vier uma vara. Eu acho que é vara, o coletivo de javali, né? Vara de porco. Eu acho que é vara, né? Quando um grupo, que é uma vara, invade um milharal, acabou.
E essa questão depende do IBAMA. E só como corolário disso, o senhor já pesquisou quantos são os atiradores autorizados a abate desse tipo de animal na Alemanha? Tem ideia? Alguém aqui tem ideia? Mais de 300 mil. Num território pouca coisa maior do que o do Paraná. O senador Esperidião, ele por várias vezes defendeu o PL. Isso aqui é só um resuminho, viu, pessoal? Mas quem brilhou bastante também ali foi a Soraya. Meus amigos, a senadora Soraya, ela não só defendeu bem a pauta, e ela já defende há um bom tempo, mas também ela lembrou da urgência desse tema, e ela foi uma das que bateu na tecla para que isso fosse votado com urgência. E foi até engraçado ela mencionar, ela mencionou até 2 vezes, que o pessoal não parava de ligar para ela, mandar e-mail e tudo, né? Pelo visto, ela acompanha, né, o gabinete, ela vê o que acontece, ela atende os telefones. E isso é muito bom. E vocês mostraram o quanto isso é importante. Não só ela, vários senadores ali, eu acredito que a maioria viu que era uma pauta muito importante. E graças a vocês, esses senadores estavam lá. O meu pedido é para que nós consigamos mobilizar, junto ao presidente Davi, que amanhã consigamos aprovar, votar na CCJ e que possamos levar direto ao plenário para que seja analisado por todos os senadores este projeto de lei. Eu recebi muitas solicitações no meu gabinete, cidadãos que aguardam essa resolutiva já há algum tempo. O projeto está condizente com a nossa realidade, já veio da Câmara com as ponderações necessárias. Nós não podemos protelar mais essa pauta. Lembrar também, eu fui cobrada, eu acredito que todos os senadores têm sido cobrados nas redes sociais, por e-mail, enfim, que consigamos juntos, sem lá do A nem B, como disse o Polon. Não é caso de Lula nem Bolsonaro, é uma pauta do Brasil, é uma pauta dos brasileiros. E o senador Lucas Barreto, ele fez um trabalho imenso nos bastidores. Na audiência ele nem falou tanto assim, mas ele também defendeu, né, rebateu algumas falácias, deu um apoio ali forte ao PL 3723, mas ele abriu as portas para o Marcos Paulon fazer todo o trabalho dele. Foi excelente o que ele fez para a nossa pauta. Agora está se discutindo que o CAC pode andar com rifle ou fuzil. Muitos não sabem nem qual a diferença de rifle, fuzil, carabina, arma lisa. Ninguém sabe. Essa que é a verdade. Há uma desinformação. Aqui, as empresas de segurança podem ter um segurança armado, mas você tem que contratar esse segurança. Como que ele vai andar 24 horas com você? Vou deixar o link abaixo se você quiser assistir mais 3 horas de audiência. Eu achei muito importante o papel deles. É muito importante esse tipo de audiência. A gente está sempre presente lá. Se Deus quiser, até um dia eu vou estar lá também ajudando essa pauta. Tudo vai chegar a hora, quem sabe. Mas agradeço muito a todos vocês que estão lutando aí, ligando, mandando e-mail. Isso é muito importante mesmo. E pessoal, muita gente perguntou em relação a seguro de acervo. Vou deixar aí também abaixo da íntegra, vou deixar um link aí, pessoal da CitySeg, que ajuda aqui o canal, é o pessoal nota 10, já faz um bom tempo que eu faço seguro com eles de carro e seguro residencial que cobre acervo, as máquinas, os equipamentos, tudo, as armas, tudo, né? E é um valor assim bem interessante, lógico, vai depender do seu acervo, da sua residência, onde você mora, mas eu achei bem acessível. Faz uma cotação com eles que eu acho que você não vai se arrepender. E muito obrigado por ter assistido, pessoal. Compartilhe aí com seus amigos quem tem interesse nessa pauta. Eu acho que vai gostar de saber quem está jogando contra e quem está a favor. E vamos acompanhar lá. Lembre-se que não é por armas, é por liberdade. Tamo junto.